pretos na periferia. Não sei se você sabe, mas no Brasil nesse ano, já mataram 5 crianças de bala perdida da polícia. A criminalidade foi outro dos temas da última campanha eleitoral e o atual presidente brasileiro considera que permitir a venda indiscriminada de armas é uma forma de combater a criminalidade. Concorda com isto? Não. A forma de você combater a criminalidade é você gerar empregos, é você colocar a meninada na escola, é você fazer mais universidade. O que vai acabar com a criminalidade é um livro na mão e uma carteira de trabalho na outra mão. A hora que você tiver emprego, salário e educação, a criminalidade vai cair. Enquanto você estiver aumentando a pobreza, enquanto você estiver aumentando, aqueles que não têm oportunidade, você não vai diminuir a pobreza. Você não vai diminuir a violência. Recentemente, houve toda uma questão em torno da Amazónia. O presidente francês, o presidente Jair Bolsonaro. A Amazónia é um problema global ou é um assunto brasileiro? Vamos ver o seguinte. A Amazônia é uma propriedade brasileira que desperta interesses mundiais. Por quê? Porque a Amazônia é a maior reserva florestal do mundo. A Amazônia tem uma rica biodiversidade. Então o Brasil, e eu fiz isso, o Brasil pode, sendo dono da Amazônia, a Amazônia pertencendo ao Brasil, o Brasil pode fazer acordo com outros países para ajudar no combate ao desmatamento da Amazônia, no combate às queimadas da Amazônia e na exploração científica da nossa biodiversidade. Sem que o Brasil abra mão da soberania da Amazônia. Não dá para o Macron dizer que a Amazônia é propriedade da França. Apesar que a França tem um pedaço da Amazônia na Guiana Francesa. Pequeno. Pequeno. Mas a Amazônia é brasileira. Mas o Brasil pode. E eu fiz o acordo que eu fiz com a Alemanha e com a Noruega, que criou o fundo para ajudar a Amazônia, foi feito no meu governo. E o Brasil tem que fazer acordos para ajudar a preservar a Amazônia, para ajudar a explorar corretamente a Amazônia, do ponto de vista da indústria farmacêutica, do ponto de vista, da exploração da nossa rica biodiversidade e da manutenção de um ecossistema que é bom para todo o planeta. Agora um outro assunto. Em Portugal, José Sócrates é seu amigo. Não foi condenado, mas está debaixo de uma acusação muito pesada. Do que se conhece do processo, há alguma semelhança, acha que há alguma semelhança entre o seu caso e o dele? Eu não conheço o caso do meu amigo Sócrates. É importante, Paulo, te dizer uma coisa. Olha, eu tive uma relação extraordinária com o Jorge Sampaio. Eu tive uma relação boa com o Gutierrez quando ele era prefeito de Lisboa. Eu tive uma relação com o Durão Barroso, eu tive uma relação com o Cavaco Silva, eu tive muito boa relação com o Sócrates, tive relação com o Passos Coelho, tive relações com o Antônio Costa, que veio me visitar dia 30 de abril de 2014. Estou muito feliz com a vitória do Antônio Costa, muito feliz, porque ele está provando que se quiser resolver o problema de um país, é fazer com que o povo tenha oportunidade de trabalhar e oportunidade de consumir. Pois bem, eu sou muito amigo do Sócrates, gosto pessoalmente do Sócrates. O fato de um cidadão ser acusado não quer dizer nada. Aqui no Brasil, se acusa todo mundo de todas as coisas. O que é importante é que quando você acusa uma pessoa, você tem que provar. Ou seja, se o Sócrates foi acusado por alguém, esse alguém que o acusou tem que provar. Se não provar, essa pessoa tem que ser punida. Porque senão, todos nós que fazemos política, estamos à mercê do mau caratismo da política. É por isso, não pensa você que eu sou bravo, não pensa você que eu estou aqui com raiva, não. Eu estou indignado, porque não é possível um país do tamanho do Brasil ver a canalice
que foi feita por um juiz, por um promotor e por algum delegado contra a minha pessoa. Mas eu não estava a falar de si, estava agora a falar de José Sócrates. Eu não conheço a questão do Sócrates, eu estou apenas dizendo que talvez ele esteja tão indignado quanto eu. Mas deixe-me dizer-lhe, o António Costa disse exatamente esta frase: à justiça o que é da justiça, referindo-se exatamente ao caso de José Sócrates. Não concorda que é assim que deve ser? Veja, eu acho que se a justiça for feita da forma mais democrática possível, dando total direito de defesa, e os acusadores mostrando prova concreta, e se a pessoa tiver provado que cometeu o crime, essa pessoa tem que ser punida. Tá? Se o Sócrates cometeu o crime, ele tem que ser punido. Se eu cometi crime, eu tenho que ser punido. Agora, quem me acusou de forma falsa também tem que ser punido. Também tem que ser punido. Presidente Lula, tenho uma última pergunta para lhe fazer. Já? Já. Ainda se acha um político com futuro na política? Olha, enquanto eu estiver vivo, eu tenho futuro. Eu estou convencido, você vai achar que é falta de modéstia minha, eu estou convencido que eu vou viver até 120 anos. Eu estou convencido que eu vou viver até 120 anos, se a ciência está dizendo que já nasceu o homem que vai viver 120 anos, está aqui. Vou viver 120 anos. Eu vou viver porque eu gosto de viver. Vou viver porque eu gosto de viajar esse país. Vou viver porque eu gosto de fazer política. E vou viver porque eu tenho certeza que é possível fazer com que os pobres sejam menos pobres. Que os ricos sejam menos ricos. Está cheio de gente no Brasil que já leu mais livros do que eu. Está cheio de gente no Brasil que já estudou muito mais do que eu. Está cheio de gente que sabe falar mais línguas do que eu. Mas eu duvido que tenha alguém que conheça a alma do povo brasileiro como eu conheço. Perfeito, não é? Perfeito. Essa entrevista foi concedida pelo Lula no dia 15 de outubro de 2019. Né? Quer dizer, ele estava preso, sabia tudo que... A gente fica pasma, né? Eu fico meio patética até, diante de uma realidade como essa, porque o STF, que iria resolver e discutir a questão do Lula em outubro, não discutiu, depois ficou para novembro, não discutiu, depois para dezembro, não discutiu, para janeiro, não discutiu, em fevereiro, não discutiu. Quer dizer, a procrastinação desse tribunal, ela ultrapassa todo bom senso, ela destrói qualquer racionalidade, ela passa um compromisso daquela gente de deixar para depois uma coisa que pode resolver os problemas do Brasil, porque eles não têm compromisso com o Brasil, não têm compromisso com a sociedade brasileira que os mantém. Então é assim, é profundamente lamentável, não é? Mas a história está aí fazendo a sua parte. A história, ninguém consegue, aquilo que é o sol, a lua, a estrela e a verdade sempre vai aparecer, não adianta. Sempre nós vamos ver aparecer. É o caso, por exemplo, da economia no Brasil. A situação é muito grave. Só para você ter uma ideia, nos últimos meses, agora, janeiro, fevereiro, os estrangeiros, quer dizer, não foram os petistas, não foram os esquerdistas, não foram aqueles que estão apostando no quanto pior, melhor, porque tem uns abobados da enchente que acham que a gente está falando porque nós estamos apostando no quanto melhor, no quanto pior, melhor. Quer dizer, é uma pessoa muito deplorável, uma pessoa mesquinha, uma pessoa brutalizada na sua ideia de que é superior ao resto da humanidade. É um imbecil típico, né? Pronto. Porque só os estrangeiros eles tiraram quase 45 bilhões da Bolsa, só nesse ano. Quase 44 bilhões e 800 milhões. Isso no dia 4 de março. É a maior retirada da história. Em menos de 3 meses, já saíram mais recursos do que em todo o ano passado. No ano passado, os estrangeiros retiraram aqui das contas brasileiras, 44 bilhões e 500 milhões, no ano passado inteiro. Nesse ano, apenas até o dia 4 de março, eles já tinham tirado 44 bilhões e 800 milhões.
A saída de capital também pressiona a moeda americana frente ao real. A moeda real é a que se desvalorizou de forma mais absurda nos últimos tempos. Então, os analistas observam que, com a taxa de juros no menor patamar histórico e com a possibilidade do Banco Central reduzir ainda mais a atividade, reduzir mais ainda a Selic, né, a atratividade do real fica totalmente comprometida. Agora nós estamos aí com uma esculhambação enorme com relação à tal da XP, que está junto com o Itaú, né? E daqui a pouco nós vamos estar sendo chamados aí, tirando dinheiro de nós, para dar para esse povo aí, que provavelmente enganou os investidores, né? Porque a situação financeira, a situação dos mercados, os derivativos e tudo aquilo que envolve, né, o grande mercado que a gente nem consegue entender direito, é uma situação muito complicada. O Financial Times, na quarta-feira agora, dia 4, ele teve um texto escrito pelo John Plender e reproduzido 2 dias depois pelo Valor, expondo a dramaticidade do problema. Isso que nós estamos falando de Financial Times, estamos falando de o Valor, que são um jornalismo de elite para a elite, nem chega a passar ali, nem como para enrolar ovo na feira, tu não usa esse jornal, né? Então, a pandemia jogou um grão de areia numa engrenagem que, para se manter viva, precisa girar incessantemente. Então, os dados são eloquentes. A gigantesca pilha das dívidas globais não para de crescer. Ela atingiu 253 trilhões de dólares no último trimestre do ano passado. Só para a gente poder entender, isso equivale a 322% da riqueza real do PIB de todo o planeta. Então, a gente está diante de uma hecatombe, assim, né? De uma coisa absurda. O sistema financeiro global está encharcado de dinheiro, de acordo com o Plender. Depois de salvarem os bancos entre 2008 e 2009, numa operação que envolveu cerca de 30 trilhões de dólares, os estados continuaram abastecendo esse mercado com dinheiro farto, numa operação que se tornou conhecida pelo nome deles lá, flexibilização quantitativa. Títulos da dívida pública que só venceriam em anos ou décadas e estavam em poder dos bancos são trocados por moeda viva. Então, eles estão escorrendo para baixo, ou seja, uma maneira grotesca de aquecer economias paralisadas. Alega-se que, se os muitos ricos receberem muito dinheiro, algo acabará pingando em toda a economia. O caráter ultra-elitista da lógica está expresso na ilustração abaixo. Tem uma ilustração aqui para mostrar. A inundação promovida pelos estados é tanta que os bancos não têm o que fazer com o dinheiro. Como querem ganhar dinheiro, eles emprestam. E emprestam em qualquer condição, incorrendo no que se chama de risco moral, e gerando uma bolha de crédito que pode estourar a qualquer momento. Em 2008 foi o setor imobiliário, né? Agora, a evolução dos endividamentos das empresas norte-americanas, aí tu dá uma olhada neles aqui, né, os bônus corporativos não financeiros, e tu fica assim, alguém diria, né, essa naba vai estourar. Então, mesmo nos Estados Unidos, de acordo com o The Economist, mais de 10% das famílias não teriam hoje como enfrentar uma despesa extra de $400. Aí, diante do risco, eles estão cancelando as compras. O Donald Trump, que hoje vai receber o Bolsonaro, justamente para falar sobre 2 assuntos bem importantes, quer dizer, suspeita-se, né, que serão os 2 assuntos mais importantes. Vai falar sobre a Venezuela, que eles querem pegar a Venezuela por causa do petróleo, né? Isso é questão de horas, para eles é fundamental, e o Bolsonaro vai entrar nessa festa. E quem vai pagar o pato somos nós, né? E as Forças Armadas brasileiras, que infelizmente estão indo junto com esse cara, né? E o outro assunto são os jogos, as casas de jogos, que é interesse da Banca Internacional abrir as casas de jogos no Brasil, e então hoje o Trump vai conversar com o Bolsonaro sobre isso, né? Então, né, a coisa é bem complicada. Eu postei um texto, esse texto que eu acabei de ler, de outras palavras, Capitalismo em Caos, não li todo, claro que não, né?
pânico dos mercados, crise global tende a ser prolongada e profunda, classe de Davos responderá com mais desigualdade e menos democracia, né?